segunda parte da aula pública Ópera Mundi sobre a tortura no regime militar brasileiro, o jornalista Marcelo Godoy responde a pergunta do jornalista Vitor Farinelli, de Santiago, no Chile. Olá, Marcelo Godoy. Olá, público real e virtual desta aula pública. Bom, como correspondente do Ópera Mundi, eu pude fazer muitas reportagens aqui no Chile sobre a ditadura chilena, algumas também sobre a ditadura no Uruguai, e um dos aspectos mais interessantes dessas reportagens foi ver como estava presente em muitas delas a Operação Condor, né? Que é uma operação que muitos acadêmicos, alguns acadêmicos de renome no Brasil, chegaram a duvidar dela durante muito tempo, durante os anos 80. Essa operação foi questionada por alguns acadêmicos, não só do Brasil, também no resto da América Latina. Hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de documentos que comprovam que essa operação existiu em vários níveis, né? Não só entre os presidentes ditadores, como também dentro dos aparelhos de repressão. E é exatamente essa pergunta que eu queria levar para o Marcelo, né? Como se origina essa comunhão entre os aparelhos de repressão do Brasil e de outros países que sofreram ditaduras dos anos 60, 70 na América Latina, né? Como ele se origina, quem treinou esses aparelhos repressivos, né? Tanto no Brasil quanto no Chile, no Uruguai, e como ele se desenvolve através dos tempos e que dimensão ele chegou a ter, né? Que eu acho que é uma noção que seria muito importante para o debate que vocês estão tendo por aí. Valeu? Obrigado e boa aula. A colaboração entre os diversos serviços de informação, e aí são dois níveis de serviço de informação. Um é um serviço de informação governamental. Quando você pensa em serviço de informação governamental, a gente está falando em SNI, tá? E você tem os serviços de informação militares. Aqui no Brasil, no caso, existiam três: o Centro de Informações da Aeronáutica, o Centro de Informações do Exército e o Centro de Informações da Marinha, né? Com os seus respectivos co-irmãos latino-americanos, isso é uma realidade anterior à chamada Operação Condor. A Operação Condor ela nasce em 1974 por iniciativa do então coronel, eu não sei se ele já era general, mas, em suma, Manuel Contreras, que era o chefe da DINA, que era o serviço secreto do governo chileno, o governo Pinochet, né? E se reúne com outros serviços de informação, notadamente argentino, uruguaio e paraguaio, também com brasileiro, mas o Brasil nunca participou, vamos dizer assim, nunca entrou de cabeça na Operação Condor, embora tenha tido participação em vários episódios, tá? Antes e depois. Antes, por exemplo, em outubro, por volta de 21 de outubro de 1973, um avião sai daqui do Rio de Janeiro com 5 oficiais da Aeronáutica e do Exército, desce aqui em São Paulo, apanha mais um oficial chamado Enio Pimentel da Silveira, levam esses 6 oficiais, 5 do Exército e 1 da Aeronáutica, até Santiago do Chile, que naquele momento estava sob, vamos dizer assim, lei marcial é pouco para descrever a situação daquele começo do governo Pinochet, né? E esses oficiais eles vão assessorar os chilenos que cuidavam, então, dos prisioneiros no pós-golpe dentro do Estado Nacional, principalmente a respeito dos brasileiros lá detidos, né? Então, eles foram levar informações, foram para os chilenos, para que os chilenos soubessem o que perguntar para aqueles brasileiros, como interrogar aqueles brasileiros, como torturar aqueles brasileiros, né? Vamos dizer assim, essa ligação entre os serviços de informação, naquele momento, se dava via SNI. Era o serviço governamental, mas foi numa parceria com os serviços militares. Enio Pimentel da Silveira, por exemplo, era o chefe da seção de investigações do DOI daqui de São Paulo. Um integrante da Aeronáutica, ele veio do Rio de Janeiro porque ele era do CISA, né? Ficaram num hotel ali próximo do Palácio Presidencial chileno e iam todos os dias de carro até o Estádio Nacional. Essa rotina demorou durante um tempo, o tempo que eles acharam necessário, não me recordo agora se foram 15, 20 dias mais ou menos que eles permaneceram no Chile, antes de retornar para cá. Essa é uma das missões. Uma das missões. Aqui, por exemplo, o DOI de São Paulo recebeu oficiais chilenos, né, para os quais foi encenado uma aula de tortura, né? Isso aconteceu aqui.
No final dos anos 70, os militares argentinos vieram para cá, para o Brasil, estabeleceram uma base em São Paulo, com conhecimento do Centro de Informações do Exército, e o objetivo deles era vigiar integrantes do Grupo Montoneiros, do ERP e do MIR chileno, que estavam de passagem por São Paulo e depois pelo Rio de Janeiro, né? Bom, algumas dessas pessoas foram sequestradas aqui, né, e foram entregues aos militares dos seus respectivos países. No caso dos argentinos, foram todos mortos, né? Então, essa articulação entre os determinados regimes, ela existiu de forma quase que contínua durante os anos 70, com maior ou menor participação dos brasileiros. Tá? Em alguns momentos, essa participação foi mais forte, em outros momentos, ela foi mais distante, mas ela existiu.